Olá, meu caro aluno do terceiro ano do ensino médio, através da mediação tecnológica, estamos trazendo para você mais uma aula de Química, hein? Aqui quem vos fala é o professor Almeida. E a aula de hoje, ela é muito importante. Nós já aprendemos sobre as funções orgânicas, aprendemos grupos funcionais, enfim. Agora, já que nós aprendemos as funções orgânicas, nomenclaturas, nada melhor do que nessa aula nós abordarmos sobre as reações orgânicas, as reações que acontecem com compostos orgânicos, tá bom? Então, olhando aí, meu caro aluno, só para você ver, acompanhar aí, ó. Hoje nós vamos trabalhar com reações envolvendo hidrocarbonetos, tá bom? E aqui exatamente na parte 1. Nessa parte 1, nós vamos trabalhar com reações de alcanos e também reações de alcenos, você viu? Então, nós aprendemos o que eram alcanos, né? Aqueles hidrocarbonetos de cadeia saturada, que não tem ligações simples, e alcenos são hidrocarbonetos também de cadeia aberta, porém com dupla ligação. Vamos lá, então? Aqui nós temos, olha só, habilidades, que é o quê? Demonstrar experimentalmente as principais reações químicas ou reações orgânicas que estão presentes no cotidiano. E você, meu caro aluno, também compreender e identificar as principais reações orgânicas. Sendo assim, vamos conhecer agora os alcanos, né? Lembrar o que são alcanos, né? Falei para vocês, alcanos são hidrocarbonetos acíclicos, quer dizer, de cadeia aberta, né? Ou alifáticos, e também saturados, isto é, que só apresentam ligações simples. Isto é, que tem cadeias abertas e apresenta apenas ligações simples, conforme eu acabei de mencionar. Isso entre os seus carbonos, né? A fórmula geral para todo alcano é CnH2n mais 2. Nós vimos que sempre os alcanos, o número de hidrogênio é 2 vezes o número de carbono mais 2, né? Lembrando aqui, ó, N, número de átomos de carbono, e 2N mais 2 é o número de átomos de hidrogênio que constitui aquele composto orgânico. Então, nós estamos falando aqui de hidrocarbonetos, são o quê? Alcanos, né? Só tem carbono e hidrogênio na estrutura dos compostos. Mais ainda, vamos entrar em detalhes quanto às reações que acontecem nos alcanos. E essas reações, elas são denominadas reações de substituição, tá? Por que substituição? Então, nós vamos substituir hidrogênio por átomo de um elemento químico qualquer. No caso, nós temos a reação de halogenação. Quando eu falo em halogenação, vocês se lembram lá da tabela periódica, quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo, né? Então, reação de halogenação, já sei, vai envolver esses tipos de átomos. Nitração. Nitração é uma reação com os alcanos, onde vai haver a substituição, que trabalharemos ácido nítrico, né? Por isso a palavra nitração. Tem a sulfonação, que nós vamos trabalhar com derivado de enxofre, né? No caso, ácido sulfúrico, e assim sucessivamente. Como exemplo aqui, vamos ver o seguinte, tá? As reações com halogênios. Então, nós sabemos, nós temos Cl2, Br2, F2, I2. Então, nós vamos atribuir isso aqui a X2, tá certo?
Aqui nós temos um alcano, radical ligado ao hidrocarboneto, alcano. Ao reagir com X2, o que vai acontecer? Um dos halogênios vai substituir o H do radical, o H dos alcanos. Passaremos a ter um produto RX, consequentemente, outro HX, né? No entanto, quando um alcano ele possui mais de 3 carbonos no composto, a facilidade de substituição do hidrogênio será de que maneira? Então, vamos dizer, o hidrogênio será substituído, de preferência, no carbono terciário, que é aquele carbono que está ligado a 3 átomos de carbono. Depois, a facilidade vem para um carbono secundário. Então, substituir o hidrogênio que está no carbono secundário, aquele carbono que está preso a 2 átomos de carbono. E, na sequência, substituir o hidrogênio do carbono primário. Valeu? Então, aqui ela não vai, digamos, inserir completamente no composto. Então, se eu tenho o halogênio X2, um X vai para o lugar do H e o outro H vai ocupar o outro X, formando o HX, tá? Vamos verificar exemplo aqui, que nós temos a obtenção do clorometano, também chamado de cloreto de metila. Então, eis aqui o clorometano. Mas o que aqui aconteceu? Aconteceu que eu tinha aqui o metano, tá bom? Aqui é o metano. E aqui eu tenho o cloro, Cl2, ClCl. O que aconteceu? Esse cloro vem para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai atacar esse outro cloro. Agora sim, eu tinha o metano e eu tinha o cloro. Agora eu tenho o clorometano e o HCl, que o HCl é comparando com o HX, digamos, que você tinha, certo? Então eu tinha aqui o alcano e o halogênio X2. O hidrogênio era substituído pelos átomos do halogênio e o outro átomo do halogênio vai ficar com outro X formando o composto HX, tá bom? Então, só para você ver como é que funciona uma reação de substituição dos alcanos, e essa substituição denominada de reação de halogenação. Por que halogenação? Porque é uma reação que acontece com os halogênios. Na sequência aqui, a reação com ácido nítrico, né? Ou a reação de nitração. O que é que nós temos aqui? É que ocorrerá nessa reação a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio, de um alcano, por um ou mais grupos NO2, que a gente chama grupo nitro, né? Então, olha aí, HNO3, conforme eu falei, ele pode ser considerado HO e NO2, quando eu vejo o composto completo, HNO3. Então, a hidroxila do ácido nítrico, o que acontece? Nós temos aqui agora, olha aí, o NO2, ele vem substituir o hidrogênio do alcano. E o hidrogênio, ele vai agregar a hidroxila, que era do ácido nítrico. Formando o quê? Se eu tenho aqui o metano, agora eu passo a ter o nitrometano, porque o NO2 está diretamente ligado no carbono. E o H com HO, então ele vai formar H2O. Só mencionando que nós temos aqui o quê? A reação de substituição nos alcanos na presença do ácido nítrico, né? Do HNO3. Portanto, sempre o hidrogênio vai ser
substituído o hidrogênio do alcano, tá bom? Partindo agora para outro exemplo, vamos ver agora, afinal de contas, o que é mesmo o olha aí, ó, nitrometano, o composto que foi obtido pela reação do ácido nítrico com o metano. E aí, essa substância, será que ela é conhecida? É uma substância popularmente conhecida? Vamos ver. Sobre o nitrometano, que vocês já viram, essa substância é utilizada como aditivo para os combustíveis de automóveis e também de aeromodelos, tá? Então, é um combustível muito presente nessa atividade. E aqui verifica, né? Nós temos aqui os aeromodelos, são avisam pequenininhos, mas que o combustível dele funciona à base de nitrometano. Na sequência, olha aí, as reações, nós vimos reações de nitração, nós vimos reações de halogenação com halogênio, e agora reações de sulfonação. Por quê? Porque vai reagir com o ácido sulfúrico, que o ácido sulfúrico nada mais é do que o quê? O H2SO4, ácido sulfúrico, né? E o ácido sulfúrico, a molécula dele se desmembra em HO e SO3H. É por isso que o ácido sulfúrico, quando reage com um alcano, aqui no caso, como são dois carbonos, eu tenho, portanto, o meu etano, tá certo? Eu tenho aqui o meu etano. Então, só lembrando, é um alcano com dois carbonos. Ao reagir com ácido sulfúrico, o que aconteceu? A hidroxila do ácido sulfúrico vai se unir com o hidrogênio do etano. E o SO3H vem substituir o carbono, ou substituir o hidrogênio do etano. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com reação de substituição. Tivemos a halogenação com halogênios, tivemos a nitração com ácido nítrico e agora nós estamos com ácido sulfúrico. Aquele etano que antes eu tinha na presença do ácido sulfúrico, agora tornou-se o ácido etano sulfônico, tá certo? Porque eu tenho o SO3H e, consequentemente, a água sendo liberada. Então, só lembrando, as reações que nós conhecemos nos alcanos são as verdadeiras reações de substituição. Beleza? Nitração, halogenação, sulfonação, né? Sulfonação, você se lembra logo do ácido sulfúrico, né? Sulfo, por causa da presença do elemento químico enxofre. Então, essa aqui é a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano por grupo sulfônico. Quando eu falo grupo sulfônico, o SO3H. Partindo agora para outro hidrocarboneto, que nós conhecemos como alcenos, nós vamos ver as reações que envolvem estes hidrocarbonetos. Mas, para isso, seria interessante eu rever, afinal de contas, o que são alcenos, hein? Os alcenos, eles são hidrocarbonetos acíclicos, quer dizer, de cadeia aberta, e também insaturados, conforme eu falei para vocês. Insaturados é que existe uma dupla ligação entre carbono. Olha aí. Isto é, que tem cadeia aberta e apresenta uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Isso aqui para você não esquecer. A fórmula geral dos alcenos é diferente da dos alcanos. A dos alcanos é que
CnH2n mais 2. E A2-alcenos, CnH2n. Lembrando, N, número de átomos que tem no composto, alcanos. E 2N mais 2, o número de hidrogênios que existe naquele composto. Só para você rememorizar, é muito importante a gente estar toda hora fazendo uma retrospectiva para a gente não esquecer. Beleza? Vamos agora verificar as reações em que os compostos hidrocarbonetos alcenos podem acontecer. E aí, nos alcenos, nós não teremos reações de substituição, mas sim nós teremos reação de adição. E a reação de adição, olha aqui, adição de quê? Adição de hidrogênio. Legal. Nós poderemos ter também adição de halogênio. Nós podemos ter adição de haletos de hidrogênio. E nós podemos ter adição de água. Então, olha só. Enquanto lá os alcanos tinham reação de substituição, halogenação, nitração, sulfonação, ok. Aqui nos alcenos, nós teremos adição, reação de adição, que são as reações que caracterizam exatamente os compostos hidrocarbonetos alcenos. Vamos lá então, olha só. Com relação a reações dos alcenos, vejamos bem. Nós temos o quê? O que caracteriza um alceno? Falei para vocês, olha, eu tenho aqui uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Chamamos isso de insaturação. E quando o alceno reage com o reagente AB, o que vai acontecer? O A, ele vai entrar diretamente neste carbono e o B neste outro carbono. Sendo assim, o que vai acontecer? A dupla ligação, ele vai desaparecer, tá certo? Então, só lembrando, o A, ele vai, digamos, entrar neste carbono. E o B, ele entrará no outro carbono. Sendo assim, o carbono tem 4 ligações, sendo uma delas dupla, então a dupla vai se quebrar, porque os ligantes desses carbonos serão A e B, além dos hidrogênios, que com certeza eles teriam, né? Digamos, hidrogênio. Então, aqui só lembrando que, olha aí, nesse caso nós teríamos hidrogênio. Eu tinha 2 hidrogênios em cada. Agora, quando eu faço isso, então, olha aí, não esquecendo que ele existia o quê? 2 hidrogênios. Os hidrogênios permanecem entre os ligantes A e B. Cada carbono vai ficar com seus 4 ligantes, porém de formas saturadas. Você vai ter aqui somente ligações simples, beleza? Só relembrando aqui para ver que nós estamos com os alcenos, reações de adição. E aí, nós tendo a adição de hidrogênio, essa reação nós denominamos de hidrogenação. Mas não é uma reação de substituição, é uma reação de adição. Por quê? Porque nela os alcenos reagem com o hidrogênio, no caso H2,
na presença do catalisador, que pode ser níquel ou platina, e isso faz com que ocorra a produção de alcanos, ou seja, os alcenos sendo transformados em alcanos. E essa reação de hidrogenação nos alcenos, ela é conhecida como a reação de Sabatier-Sanders. Ou seja, esses autores foram eles que pesquisaram e conseguiram identificar perfeitamente e formalizar as reações de adição de hidrogênio ou hidrogenação nos alcenos. Então, observa aqui, ó, nós temos o composto eteno, tá vendo? E o hidrogênio é o H2, olha, substância H2. Quando reage com H2, além dos hidrogênios que já tem cada carbono, vai entrar o hidrogênio. E ao entrar do hidrogênio, essa ligação ela vai se romper. Olha só. Então, nós vamos ver a ruptura dessa ligação aqui. Por quê? Porque em cada carbono vai ser somado, quer dizer, adicionado um hidrogênio em cada carbono. Aí, se antes eu tinha o composto que era o eteno, agora eu passo a ter o etano. Essa reação aconteceu na presença do níquel em pó, que é o catalisador, e também através do aquecimento. Tá joia? Não é uma reação que aconteça a temperatura ambiente. Foi necessário aquecimento para que as ligações do eteno, a dupla ligação, se rompesse e, consequentemente, o hidrogênio assumisse como ligante cada átomo de carbono. Ou seja, estamos saindo do eteno para chegar no etano. Tá joia? Olha só, nos alcenos nós temos reação de adição, enquanto que lá nos alcanos nós tivemos reações de substituição. E nessa reação aqui nós vimos a reação de adição de hidrogênio, popularmente conhecida como hidrogenação. Então eu estou falando aqui paulatinamente, ou seja, pausadamente, meu caro aluno, para você entender como fica o mecanismo dessa reação. Tá joia? Com relação à hidrogenação, é muito curioso e é muito importante a gente entender sobre o que acontece. Essa reação de hidrogenação, que é uma reação de adição dos alcenos, ela é uma reação de adição dos alcenos que transformam óleos vegetais, que são alcenos, estruturas, aliás, que têm insaturações, ou dupla ligação, em gorduras semissólidas saturadas, como a margarina, saturada porque a nova estrutura, ela não apresenta dupla ligação. Quer dizer, eu pego compostos como os ésteres que têm dupla ligação, eles constituem os óleos vegetais, mas quando reagem com hidrogênio, e aí transformam na margarina, né? Basicamente, olha aqui a margarina sendo utilizada. Por quê? Porque a reação que aconteceu, só observando, você transformou um composto insaturado com dupla ligação num composto saturado, quer dizer, aí você tem a margarina saturada, porque na estrutura que constitui a margarina não existe dupla ligação. Para isso, vamos também conhecer uma reação de adição que acontece nos alcenos, uma reação denominada de halogenação ou adição de halogênio. Você lembra do início da aula que eu falei quais seriam os halogênios que poderiam participar das reações? Flúor, F2, cloro, Cl2, bromo, BR2 ou iodo, I2. Então, essa adição a alcenos,
ela é ativada na presença da luz, produzindo, então, dialeto vicinal, isto é, moléculas com 2 halogênios em átomo de carbono. Você viu que os hidrogênios, o que aconteceu? Quando entrou cada hidrogênio em cada carbono da dupla, aquela dupla se rompeu e transformou alceno em alcano. No entanto, observamos aqui o eteno. O eteno está reagindo com o halogênio Cl2, Cl e Cl, né? E ao reagir com Cl e Cl, a dupla ligação, se uma ligação se rompeu, ficou somente a outra. E entrou o quê? Os átomos de cloro foram adicionados. O que aconteceu? Ficou uma estrutura saturada? Ficou, porque o carbono está ligado ao outro apenas por ligação simples. E aí, como é que fica o nome desse composto? 1,2 de cloro etano. Etano porque representa a estrutura dos alcanos. Tá joia? Então, no carbono 1 tem um cloro, no carbono 2 tem outro cloro. 1,2 de cloro etano. E aí, outro exemplo aqui muito importante é esse que é o 2, ou o but2N. Vocês já viram, né? A nomenclatura dos alcenos. But2N, 4 carbono, a dupla está no segundo carbono e N porque é um alceno. E aí ele está sofrendo uma reação de halogenação, reagindo com Br2. Claro, cada Br vai entrar no carbono que está na dupla ligação. Quando isso acontecer, a dupla ligação vai transformar apenas uma ligação. É como se o alceno transformasse no alcano. E aí, cada carbono vai contar com o halogênio, carbono da dupla. Como o composto tem 4 átomos de carbono, o que acontece? Ao contar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, eu sei que no carbono 2 e no carbono 3 existem 2 bromos. Daí a palavra dibromo. Dibromo o quê? Dibromo butano. Tá bom? Então essa reação aconteceu transformando o but2N em 2,3 de bromobutano. Tranquilo aí, galera? Vocês estão vendo que eu estou diante aqui da reação de halogenação, a reação de adição dos alcenos, né? Para não esquecer, porque isso é muito importante. Digamos agora, olha, nós vimos a hidrogenação com adição de H2, halogenação Cl2, mas quando eu falo aleto do hidrogênio, é que o hidrogênio está ligado ao aleto, por exemplo, HCl. Cl é um aleto, é um halogênio. Fosse HBr, HF, HI, enfim, aletos de hidrogênio. Tudo bem. E eu tenho aqui o eteno. Quando o composto reage com ácido clorídrico, né, que é o cloreto de hidrogênio, como queira, o que acontece? O cloro vai atacar o carbono da dupla e o hidrogênio vai atacar o outro carbono da dupla. Aí, aquele eteno que eu tinha, agora passou chamado de cloroetano. Etano, porque a estrutura do etano só apresenta ligação simples entre os átomos de carbono. Isso é muito importante, meu caro aluno, esses detalhes, porque lá na prova você vai encontrar reações similares, reações muito parecidas, e aí você vai ter que forçar a mente, né? Você vai ter que lembrar qual tipo é adição, é substituição, é do alcano, é do alceno, com o que ele está reagindo. Aí você vai para poder responder as questões corretas, né? E aí, na formação do cloretano, o que nós sabemos? Nós sabemos que nós estudamos há pouco tempo o nitrometano e agora eu estou com o cloroetano, né? Cloretano, exatamente essa estrutura molecular que vocês acabaram de ver após o HCl reagir com eteno.
Ótimo, mas aonde é aplicado o cloroetano? É uma substância muito importante? Aí eu diria sim. Por quê? Porque o cloroetano, ele é um gás incolor, não tem cor, ele é um gás inflamável em temperatura ambiente. O que quer dizer temperatura ambiente? A temperatura em que nós nos encontramos é a temperatura ambiente. E o cloroetano, nessa temperatura, ele vaporiza. Então, a facilidade que tem uma substância de vaporizar a temperatura ambiente, então nós dizemos que essa substância ela é inflamável, tá certo? Portanto, ela queima, é possível queimar a temperatura ambiente. E ainda com relação ao cloroetano, você sabia que ele foi utilizado lá na produção do tetraetil chumbo? Mas, professor, o que é o tetraetil chumbo? Aí eu diria, é exatamente aquela substância que atua como aditivo da gasolina e que chegou a ser muito utilizado, porém, hoje proibido devido à elevada toxicidade. Toxicidade é uma propriedade dessa substância. O tetraetil chumbo, por causa que ele expressa, ele é tóxico, né, para quem manipula e tal. Então, esse aditivo não se coloca mais, mas a importância do cloroetano é que realmente, quando foi produzido o tetraetil chumbo, utilizou-se, tá bom, na produção desse composto. Para você ver que na química orgânica as substâncias são muito utilizadas no nosso dia a dia, beleza? E assim sendo, atualmente é usado quando se fabrica celulose, quando se fabrica tinturas, medicamentos, entre outros. Aí utilizamos o tetraetil chumbo. Mas como aditivo na gasolina, ele não é mais utilizado, beleza? Assim sendo, mas professor, o que significa a regra de Markov-Nikov? Vocês viram a reação de adição que ocorre nos alcenos, não é? Então, Markov-Nikov, quando escreveu sua regra, ele queria dizer o seguinte, que na adição de um aleto de hidrogênio, quer dizer, um HX qualquer, a um alceno, o hidrogênio do aleto, ele liga-se ao carbono que tiver maior hidrogenado, que tiver maior quantidade de hidrogênio da dupla. Assim sendo, olha aqui, eu tenho o próprio um N. E você está vendo que eu tenho aqui na dupla 2 hidrogênios no primeiro carbono e no segundo tem um hidrogênio. Acontece que essa reação está acontecendo na presença do HI. E Markov-Nikov diz, quando tiver um aleto, digamos, desse tipo, de hidrogênio, o hidrogênio vai vir para o carbono mais hidrogenado. Quem é o mais hidrogenado? O que tem H2C. E o outro que tem CH, ele vai receber o halogênio. Então, sempre o hidrogênio, do aleto de hidrogênio, ele vai ser adicionado ao carbono da dupla que tiver mais hidrogênio. Então, olha aqui, ó. Esse é o verdadeiro, esse é o sim. Olha aí, o hidrogênio foi adicionado ao carbono mais hidrogenado. Em compensação, se fosse assim, não poderia acontecer. Por quê? Porque este carbono é o carbono menos hidrogenado que nós tínhamos, tá bom? Essas regras, elas são de suma importância para você não errar na hora que você está expressando uma reação química. Vamos em frente, então? Olha, esse foi o verdadeiro exemplo. E o importante é agora a gente aprender. Química tem história? Será que tem história? Olha só. O químico Vladimir Markov-Nikov, eu acabei de falar sobre a regra dele, hein? Ele viveu de 1838 a 1904
e é mais conhecido devido à regra que traz o seu nome. Sendo assim, ele também pesquisou lá nos ciclos alcanos ou ciclanos e conseguiu sintetizar, formar ou produzir cadeias carbônicas cíclicas com 4 carbonos e com mais de 6 átomos de carbono também. Então, este cara era um verdadeiro cientista que se preocupava muito com a química no cotidiano. E você viu lá o que ele disse? Quando eu tiver uma reação de haleto de hidrogênio dos alcenos, então verifique os carbonos da dupla, qual é o que está mais hidrogenado. E aí sim, o hidrogênio do haleto de alquilo vai para aquele carbono, né? Conforme a teoria e a regra do cientista Markov-Nikov. Sendo assim, em alcenos assimétricos, a adição de haletos de hidrogênio possibilita a formação de mais de um produto. É verdade? Sim, é verdade. Por quê? Nós temos aqui, olha, o próprio N. E nós temos a dupla ligação que está entre o carbono que tem o hidrogênio e o carbono que tem 2 hidrogênios. Ótimo. Quando reagiu com HI, o que aconteceu? O hidrogênio veio para qual? Para o carbono que tem 2 hidrogênios, que está mais hidrogenado. E o iodo foi para o outro carbono. Então, a princípio, formando o composto, um iodo propano. Na sequência, o que aconteceu? Aconteceu que o hidrogênio foi agora para o outro carbono. E sendo assim, obteve-se o 2-iodo propano. Com relação a esses dois produtos formados, pode acontecer? Pode acontecer. Agora, qual é o que apresenta maior rendimento? O que apresenta maior rendimento é exatamente naquele em que o hidrogênio foi adicionado ao carbono que está mais hidrogenado. Então, você pode obter, olha aí, em alcenos assimétricos, a adição de haleto de hidrogênio possibilita a formação de mais de um produto. Beleza assim? Legal. E aí, nós temos ainda a adição da água. Quando eu tenho a adição da água, em presença do catalisador de ácido, os alcenos podem reagir originando álcoois, né? Eu tenho aqui um eteno, ao reagir com hidrogênio e a hidroxila da água, passamos a ter agora, em vez do eteno, passamos a ter o etanol. E assim sucessivamente. Se por acaso, depois de 3 carbonos ou 4 carbonos no composto, o hidrogênio vai satisfazer também a regra de Markov-Nikov, entrando no carbono mais hidrogenado, tá certo? Exatamente aqui é o que está acontecendo. Vocês viram? Agora, olha só, esse exemplo. Nós temos aqui o próprio 2-metil, buto e 2N. Você está vendo que esse carbono aqui, ele não tem hidrogênio, mas esse outro carbono, ele tem o hidrogênio. Ótimo. Como o carbono da dupla, o primeiro aqui, ele tem hidrogênio, o outro não tem, então o hidrogênio da água, atendendo a regra de Markov-Nikov, vem para este carbono. E o OH vai para o outro carbono. E aí, aquele 2-metil 2N, buto 2N, transformou-se em 2-metil 2-ol. 2-metil butan 2-ol. O que representava um alcênio, agora transformou-se no álcool, beleza? E aí, meus caros alunos, o que é que nós vimos nessa aula aqui? Nós abordamos sobre as reações que acontecem nos alcanos e nos alcenos. E aí eu convido você
para daqui a pouco ficar ligado na revisão que eu vou fazer para você ter sucesso na sua atividade de sala. Tudo bem?